Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema Sistema de Amortização Americano. Sistema de Amortização Americano. Então, nós já vimos dois sistemas em aulas anteriores, que são os principais, são aqueles mais cobrados em prova. Nas aulas anteriores, já vimos os dois principais sistemas, os mais cobrados em prova. Quais são eles? Relembrando, são o sistema de amortização constante, e o sistema de amortização francês, que é o da tabela Price. Esses dois, que nós já vimos nas aulas anteriores, eles são os mais cobrados em prova. Eles são os mais frequentes, os mais importantes. Não só em prova, também no dia a dia. No dia a dia do comércio, no dia a dia dos bancos, né? São os dois empréstimos, os dois tipos de sistema de empréstimo e de amortização mais frequentes no nosso dia a dia. Já o sistema americano, ele é pouco cobrado em prova, e eu confesso que eu, Vitor, no meu dia a dia de cliente, de consumidor, nunca me deparei na prática com esse sistema. O sistema que veremos hoje, sistema americano, é menos comum, menos frequente. Tanto em questões de prova, ele é pouco cobrado, quanto no dia a dia. Eu, particularmente, nunca vi, né? No meu dia a dia de consumidor, nunca assinei um contrato em que o empréstimo fosse feito dessa forma, tá? Como que ele funciona? A característica dele é a seguinte: durante o empréstimo, a gente paga só os juros e, ao final, a gente faz uma amortização única, integral, completa. Pronto, bem simples. Funcionamento. Então, muito simples o funcionamento desse sistema. Durante o empréstimo, pagamos apenas os juros. Ao final, de uma vez só, quitamos toda a dívida. Então, o principal da dívida, a amortização da dívida, é feita no final de uma vez só. Certo? Bem simples, bem fácil. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver como é que funcionaria. Então, exemplo 1. João constitui na data zero uma dívida de R$20.000. Então, o João vai ao banco, né, vai até ao credor dele e toma emprestada a quantia de R$20.000. R$20.000. E ela vai ser amortizada pelo sistema americano. Então, o que significa isso? Que todos os meses o João vai pagar só os juros. Ao final da dívida, no final do prazo, ele quita a dívida, ele paga o principal de uma vez só, que são esses 20.000, certo? A taxa de juros é 2% ao mês e a dívida será quitada 17 meses após a data do empréstimo. Determinar o comportamento da dívida ao longo do tempo. Tá? Então, vamos colocar aqui a nossa linha do tempo. Na data zero, o João pega, né, R$20.000 emprestados. Então, ele recebe na mão dele 20.000. Vou colocar a seta azul para cima, para simbolizar o recebimento de valores. Na data 1, começam os pagamentos. Ao longo, então, repetindo mais uma vez, como é que funciona esse sistema? Ao longo de todo o período, o João vai pagar só os juros, só isso. Ele não vai amortizar nada. Então, de quanto são os juros? A taxa de juros é 2% e ela vai incidir sobre o saldo devedor, sobre a dívida. A dívida é de 20.000. Então, 2% de 20.000, eu posso cortar 2 zeros com os zeros da porcentagem, vai dar R$400. Então, no primeiro mês, o João vai pagar R$400. É só os juros do período. É só os juros do período. E ele não vai amortizar nada. A amortização é só no final de uma vez só.
Então, vamos anotar isso numa tabela. No mês 0, ele constitui a dívida de 20 mil. No primeiro mês, ele vai pagar só os juros, 2% de 20 mil, R$ 400 de pagamento. E a amortização? Ele não vai amortizar nada. Não vai amortizar nada. Então, com isso, a prestação que ele vai pagar é só os R$ 400 de juros. E de quanto que fica a dívida dele? A dívida se mantém em 20 mil. Porque eu tinha 20 mil de dívida, mais 400 de juros. 20 mil com 400. Só que esses juros ele pagou, só sobrou o principal da dívida, os 20 mil. Entendeu? Então, mais uma vez, ó. Ele tinha 20 mil de principal da dívida. Esses 20 mil geraram juros de 400. Só que esses juros ele pagou. Então, a dívida se mantém em 20 mil, são os mesmos 20 mil. Já que ela não foi amortizada em nada, a dívida permanece 20 mil. Nos outros sistemas, eu não sei se vocês se lembram, mas todo mês, além dos juros, a gente abatia um pouquinho do principal da dívida, a gente amortizava. Então, a dívida ia sempre caindo, caindo, caindo. No sistema americano, isso não acontece. No próximo mês, de quanto serão os juros? Serão novamente 2% sobre o principal da dívida, que se manteve. A dívida não se alterou. Então, de novo, serão 2% de 20 mil. E nós já vimos que 2% de 20 mil dá 400. Então, no próximo mês, que é o mês 2, ele vai pagar novamente juros e os juros serão de novo de R$ 400. Por que que se repetiram os juros? Porque continua sendo 2% dos mesmos 20 mil, a dívida não se alterou. Então, no segundo mês, eu continuarei tendo os mesmos R$ 400 de juros. Não vou amortizar nada, a amortização é só ao final. Então, a prestação será apenas R$ 400 de juros. Portanto, a dívida permanece sendo 20 mil reais. E já deu para perceber que a mesma coisa se repete no mês 3, no mês 4 e assim por diante. Em todos os meses. Então, no mês 3, no mês 4 e vai embora. Até chegar no mês 16, mês 17. Então, em todos os meses, o João vai pagar só juros de R$ 400, R$ 400, R$ 400, R$ 400 em todos os meses. Esse será o comportamento dos pagamentos. Então, vamos lá. Juros será sempre 400, 400, 400 e vai embora. Sempre 400 de juros. Por que sempre igual? Porque é sempre 2% da dívida e a dívida não muda. A dívida é sempre 20 mil reais. Em nenhum mês ele vai amortizar nada. Então, as amortizações são sempre iguais. Portanto, as prestações ficam 400 de juros mais nada de amortização, as prestações são sempre de 400. 400, 400. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido, né? Muito bem. E a dívida será sempre de 20 mil. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. 20 mil, 20 mil. A dívida não se altera. Muito bem. Até que vai chegar o último mês, o mês de quitar a dívida, que é o mês 17, né? A gente viu que essa dívida seria quitada após 17 meses da data do empréstimo. Então, na data 17. Quando chegar o mês 17, o João vai pagar a última de juros e agora sim ele vai amortizar a dívida. E vai amortizar a dívida toda ela de uma vez só. Então, aqui neste mês, ele vai amortizar a dívida integral, 20 mil reais. Então, a última prestação é uma prestação enorme, né? 20.400. E aí, finalmente, a dívida zera. Por quê? Porque o João devia 20 mil. E ele amortiza os 20 mil, a dívida cai para zero. Então, lá na data 17, nós temos um segundo pagamento, que eu vou colocar em preto. Seta para baixo, né? Dos 20 mil.
Então, na data 17, é a única data em que há uma mudança, uma discrepância. Porque nessa data é a única data em que ele vai pagar mais de R$400. Então, na data 17, temos os R$20.000 de amortização, mais 400 de juros, uma prestação total de R$20.400. Pronto. Esse é o comportamento da dívida mês a mês e dos pagamentos mês a mês. Bem fácil, né? Revisando, todos os meses ele paga apenas juros de R$400. Portanto, a dívida se mantém, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Quando chega no último período, aí ele paga a dívida de uma vez, 20.400, e zera a fatura. Certo? Muito bem. Problema deste sistema de amortização é que uma pessoa que recorre a um empréstimo de R$20.000, ela está com problema de caixa. Não é razoável supor que essa pessoa, daqui a 17 meses, simplesmente vai arrumar 20 mil e vai pagar. Pode ser que arrume, pode. Um caso muito específico, né, que é de uma empresa que tem um monte de notas promissórias a receber, que vencem daqui a 17 meses. Então, em 17 meses, ela de fato terá o dinheiro. Pode ser. Mas, em geral, o credor não vai querer pagar para ver. Então, o que se faz? O credor vai obrigar o João a mês depositar um dinheiro num fundo, e nesse fundo o dinheiro vai rendendo, para que ao final dos 17 meses, nesse fundo, a gente tenha os R$20.000. Então, é isso que, em geral, o credor vai fazer. Vamos anotar isso? Em geral, o credor não vai querer pagar para ver se João de fato conseguirá juntar R$20.000 após 17 meses. É muito arriscado, né? Lembrem-se de que no sistema financeiro a última pessoa que dá um prejuízo é o banco, né? O banco nunca sai perdendo, né? Então, o credor não vai querer pagar para ver. O credor vai obrigar João a constituir um fundo por meio de depósitos mensais, para que, ao final dos 17 meses, este fundo forneça os R$20.000 de capital. E esses 20 mil, então, serão utilizados para quitar a dívida, certo? Este fundo é chamado de fundo de amortização. Ou, em inglês, né, sinking fund. Eu não sei eu não sei falar inglês, né, mas esse nome aí, né? Fundo de amortização. Eu trouxe o nome em inglês, não é por firula, tá? Porque às vezes as provas trazem o nome em inglês. Muito bem. Certo. Vamos ver um exemplo de como é que fica, né? Então, nesse caso aqui, são duas coisas. São duas entidades diferentes. Nós temos o credor, que vai cobrar uma taxa de juros. E nós temos o fundo, que vai remunerar a uma taxa de juros, certo? Então, são duas negociações distintas, só que elas são amarradas. O credor, ele vai dar R$20.000 para o João de empréstimo e vai cobrar uma primeira taxa de juros, uma taxa I. E vai obrigar o João a mês depositar num fundo que lá no final vai gerar um montante de 20 mil. Para que este montante quite a dívida lá de cima. E este fundo vai cobrar uma segunda taxa de juros J. Uma segunda taxa de juros J. Certo?
Então, são duas negociações diferentes. Em geral, o I é maior que J. Então, em geral, deixa eu liberar espaço aqui. Então, o credor vai cobrar uma taxa I, essa aqui é a taxa que o João vai ter que arcar com ela, e no fundo vai ter uma taxa que vai remunerar o João. Uma taxa que vai remunerar... Eu vou até colocar, vou até mudar de cor para facilitar melhor a compreensão. Então, a taxa que o João é remunerado, vou colocar em azulzinho, J, que é uma taxa boa. Tá difícil escrever esse J aqui, hein? Vamos de novo. 10ª vez que eu estou escrevendo J. Essa taxa aqui, que é a favor do João, vou chamar de taxa J, em azul. Azul é coisa boa. A taxa que é contra o João, que vai onerar o João, vou colocar em vermelho, que é o I. Certo? Em geral, o I é maior do que o J. Óbvio. Em geral, I é maior do que J. Vamos anotar isso. Em geral, I maior do que J. Ou seja, a taxa que onera João é maior que a taxa que lhe remunera. Isso aqui também é bem fácil entender, né? No mercado financeiro, sempre o cliente, a pessoa física, né, vai sair perdendo. As taxas que remuneram a pessoa física são sempre menores do que as taxas que ela tem que pagar. Você pode fazer uma associação muito imediata. Por exemplo, o tipo de dívida mais comum é o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito. Quanto é que você paga de juros nessas coisas? É muito alto. Em contrapartida, qual que é o tipo de investimento mais comum? É a poupança. Quanto você ganha na poupança? É muito baixo. Então, é sempre assim. Para você se recordar, compara poupança com a taxa do cartão de crédito. E aí você tem esse resultado. Em geral, I maior que J. A taxa que onera é maior do que a taxa que remunera. Então, em geral, é isso que acontece. Isso é o comum. Mas a gente vai tratar desse caso... Mas vamos tratar deste caso em outra aula. Na aula de hoje, nós vamos ver um caso que não seria comum, não seria normal, mas apenas por causa da importância matemática, tá? Na aula de hoje, veremos um caso que não ocorre na prática, mas que tem importância do ponto de vista matemático. Que caso é esse? É o caso em que I igual a J. A gente vai ver o caso em que a taxa cobrada do João é igualzinha à taxa que o fundo lhe remunera. As duas taxas são iguais. Então, esse caso ocorre na prática? Pouco provável. Mas ele tem muita importância matemática para que a gente possa entender os demais casos, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Deixa eu ver com quanto tempo de gravação eu estou. Muito bem. Exemplo 2. De novo, o João vai constituir aquela mesma dívida. Na data zero... A dívida é de R$20.000, deve ser amortizada pelo sistema americano, a taxa é a mesma, não mudou. A dívida será quitada 17 meses após o empréstimo. Então, até aqui nada mudou, né? Até aqui nada mudou. Eu vou até, então, pegar aquele diagrama de fluxo de caixa. Cadê, gente? Isso. Eu vou trazer para cá. Vou dar uma limpada aqui na tela. Então, com relação ao seu credor, o João continua na mesma. É o mesmo diagrama de fluxo de caixa que a gente viu antes. Ele começa recebendo R$20.000 na data zero, que é a seta azul. Depois, todos os meses, ele paga juros de R$400 para o seu credor. E, no final, ele amortiza os 20 mil. Então, até aqui não mudou.
Mas, neste segundo exemplo, agora vem a mudança, que é essa parte aqui. O credor obriga João, né, a fazer aportes num fundo de amortização, no sinking fund. Então, é uma outra entidade. Pode até estar sujeita ao mesmo CNPJ ou fazer parte do mesmo grupo financeiro, mas, para todos os fins, é uma negociação à parte. E esse fundo vai remunerar uma taxa de 2% ao mês e os aportes começam após 30 dias. O objetivo desse sinking fund é, no final, conferir os R$20.000. Então, em paralelo, numa linha do tempo paralela, junto a um outro fundo, o João vai ter que fazer aportes mensais nas mesmas datas, né? Data 0 não, a partir da data 1, data 2, data 3, data 4 e vai embora, data 16 e data 17. Ele vai ter que fazer aportes mensais aqui para que, ao final, ele consiga os R$20.000 de capital, para que ele pague o seu credor. Então, aqui em cima, nós temos a linha do tempo referente ao relacionamento com o credor. Então, na linha de cima é João com o credor. E na linha de baixo é o João com o fundo. Certo? E a pergunta é... O exercício pede para a gente determinar os pagamentos ao longo do tempo, né? Então, para fazer isso, eu preciso saber qual é o valor mensal que o João vai ter que pagar aqui. Então, todo mês, aqui nessa linha do tempo de baixo, o João vai fazer pagamentos constantes, né, de X reais. Isso não foi dito, né? Deveria ter sido dito, eu vou modificar o enunciado para deixá-lo mais claro. O credor obriga a fazer aportes num fundo. Os aportes começam 30 dias após a constituição da dívida e são uniformes, ou seja, todos iguais entre si. O último aporte será na data 17. Pronto, agora não tem erro, né? Melhorei o meu enunciado para ninguém entrar com recurso. Então, nesse fundo, o João vai fazer aportes mensais de X reais, X reais, X reais, X reais, para que no final ele consiga os 20.000. Pergunta de quanto que tem que ser esses X reais. Bom, vamos lá. A gente já sabe, lá da aula de rendas certas, que quando a gente tem uma renda uniforme, se a gente multiplicar o valor da renda pelo fator de acumulação de capital, a gente chega no montante futuro. O montante futuro é 20.000. Que fator é esse? Bom, a gente vai ter que usar o fator para 17 pagamentos e taxa de 2%. Por quê? Porque a taxa do fundo é 2%. A taxa do fundo é 2%. Anotem isso, ó. A taxa do fundo é 2%, que coincide com a taxa do credor. Isso aqui é o que eu chamei de I, esse aqui é o que eu chamei de J, e nós estamos trabalhando o caso em que I igual a J. As duas taxas são iguais, as duas são de 2%. Então, eu vou ter que multiplicar pelo fator de acumulação de capital para 17 pagamentos, taxa 2%. Certo. Então, vamos lá, vamos fazer as contas. Então, vamos ficar com x que multiplica. Este fator aqui, ele foi dado na questão. Ele vale 20. X vezes 20 é igual a 20.000. Agora, eu vou passar esse 20 dividindo. Então, x será igual a 20.000 dividido por 20. X vai dar R$1.000 de pagamento. Então, pronto. O João terá que pagar mensalmente R$1.000 no sinking fund, no fundo de amortização. Ele pagará mensalmente R$1.000. Juntando tudo, como é que ficam os pagamentos do João? Juntando tudo. Então, juntando tudo, o João pagará mensalmente R$400 ao credor, R$1.000 ao fundo de amortização, né? Total
R$ 1.400. No último mês, teremos... O que acontece no último mês? João recebe 20 mil do fundo. João repassa... Aliás, antes de receber os 20 mil, ele faz o último depósito. Vou passar para outra linha para caber todo mundo aqui, né? Vamos lá para outra página. O que acontece no último mês? João paga a última prestação de R$ 1.000 ao fundo. Na mesma data, o fundo vai pegar esses 20 mil e repassar direto para o credor. O fundo repassa os 20 mil ao credor. Seria como se o João recebesse os 20 mil e só recebesse e repassasse. É isso, né? O João recebe os 20 mil do fundo e repassa para o credor. E aí, como os contratos são todos amarrados, na verdade, o fundo vai passar direto, né? Esse dinheiro não vai passar na mão do João, não, né? Fique tranquilo que o dinheiro não passará pela mão do João, né? Vai direto. Então, o fundo repassa os 20 mil ao credor. João paga os últimos R$ 400 de juros. Então, aqui, no último mês, ele continuará, na prática, juntando tudo, juntando todas essas rubricas aí do meio, né? Esses 20 mil aqui, a gente pode até ignorar, porque o João vai receber e já repassar. É como se o fundo passasse direto. Então, sob a ótica do João, ele vai continuar pagando 1.000 mais 400. Ou seja, na prática, ele continuará pagando os R$ 1.400. Então, quando entra o Seeking Fund na jogada, ele uniformiza todos os pagamentos, incluindo o último, incluindo aquele lá da data 17. Então, o fluxo de caixa efetivo, quando eu juntar todo mundo, nesse fluxo de caixa aqui de baixo, tem um recebimento de 20 mil nessa data, né? Então, quando eu juntar os dois fluxos de caixa, estes 20 mil de cima que ele teria que desembolsar, se anulam com os 20 mil de baixo que foi gerado lá no fundo. Então, quando eu reunir os dois fluxos de caixa, o fluxo de caixa equivalente vai ficar assim. Fluxo de caixa equivalente. Fluxo equivalente. Fluxo equivalente. Na data 0, o João vai receber os 20 mil reais. Foi isso que ele pegou emprestado, 20 mil. A partir da data 1, data 2, até a data 17, até a data 16, ele vai ter que pagar 400 de juro para o credor, R$ 1.000 para o fundo. Juntando tudo, ele vai ter que pagar R$ 1.400 mensalmente. 1.400. Todos os meses, sem parar. Quando chegar na data 17, até mudaria algumas coisas. Por quê? Porque ele teria que pagar 20 mil para o credor, mas ele recebe 20 mil do fundo. Então, uma coisa compensa a outra, como se o fundo passasse direto para o credor. Uma coisa anula a outra. Na prática, ele terá que só pagar a última parcela do fundo, R$ 1.000, e a última prestação de juros, 400. Então, no fundo, a gente cai numa renda uniforme de R$ 1.400. No fundo, caímos numa renda uniforme com pagamentos de R$ 1.400. Ou seja, o efeito final foi o de um sistema price. Lembra que o sistema price é aquele em que todas as parcelas são iguais entre si? Foi isso que nós geramos no final das contas. Ou seja, quando temos um sistema americano
com fundo de amortização, em que I igual a J, ou seja, a taxa cobrada do João é a mesma taxa que remunera o João, o resultado é exatamente o mesmo de um sistema price. O mesmo. Tanto é que, vamos lá, exercício. Resolva em 1 segundo. Exercício. João faz uma dívida de 20 mil reais na data zero, sistema price, pagamentos mensais, taxa de 2% ao mês. Calcule a prestação mensal a ser paga. Calcule a prestação mensal a ser paga. Resposta, 1.400. É o mesmo resultado, não muda. Como é que se faria essa conta? Como é que se faria essa conta? Você pega a prestação mensal de X reais, multiplica pelo fator de valor atual. Agora mudou, hein? Agora é o fator de valor atual e não mais o de acumulação. Por que que mudou? Vamos fazer aqui. Porque agora eu tenho vários pagamentos de X reais, e o valor presente deles na data zero é que tem que dar 20 mil. Então, agora eu estou trazendo esses pagamentos para a data zero. Eu quero que eles equivalham a 20 mil reais na data zero. Então, eu estou trazendo a valor presente, por isso que mudou, por isso que agora é o fator de valor atual. Então, voltando, se eu pegar o X e multiplicar pelo fator de valor atual, tem que dar a dívida de 20 mil. Então, basta pegar esse fator e passar dividindo. E aí, eu não sei quanto é esse fator, teria que calcular, teria que ver numa tabela financeira. Na hora que você dividir, vai dar 1.400. Vai ser exatamente o mesmo resultado. Então, mais uma vez, quando temos um caso de sistema americano com fundo de amortização em que I igual a J, o resultado é exatamente o mesmo de um sistema price. Certo? Então, tá bom. Repetindo, este tipo de caso não ocorre na prática, no dia a dia, mas ele é muito útil para a gente entender o caso que de fato acontece. Qual é o caso que de fato acontece? É o caso em que I é maior do que J, e desse caso a gente trata na próxima aula. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!